Amém? Gênesis 50, versículo 20. Isso. Vamos lá, diz assim, ó: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Amém? Só esse versículo. Aqui, quem está falando isso é quem? Quem? Quem dá mais? José, gente. José do Egito. Quem gosta da história de José aqui? Levanta a mão. Ah, Vina, não conheço muito a história de José. Então nós vamos falar um pouquinho de José. José era um dos filhos de Israel, ou conhecido como Jacó, né? E José teve uma vida muito complicada por conta dos irmãos, né? Ele despertou... A existência dele, na verdade, já despertava uma inveja nos irmãos. Esse era José. A história dele, né, é uma história que muitos se identificam, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa manhã, que é essa: como você lidar com as invejas, as traições e as injustiças da vida? Como que você lidar com situações assim? Aí você fala: Jesus, só de pensar nisso, ai, aquela fulana, ai, aquele fulano, nossa, já dá até um negócio já. Posso nem lembrar. Já ora de novo, pastor. Mas essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, a história de José. Ela está recheada de acontecimentos, né? A história de José é uma história que tem tanta emoção, né? Tem tanta ação e emoção. Essa é a história de José, né? Ó, eu notei alguns fatos aqui da vida de José. Na verdade, eu notei 7 aqui, ó. E fala assim, ó: primeiro, ele foi amado pelo pai. Segundo, rejeitado pelos irmãos. Terceiro, traído por dinheiro, por moedas de prata. Quarto, falsamente acusado. 5, sofreu mesmo sendo inocente. 6, perdoou os que traíram. E 7, salvou muitas vidas. Esse foi José. Quando a gente pega para ler essa história de José, a gente se encanta, né? A gente fala: nossa, José, que maravilha, história mais linda, né? Mas talvez hoje, se você veio hoje aqui pensando que hoje a palavra vai ser uma palavra de poder, vai ser sim. Mas se você está pensando que vai ser uma palavra que Deus vai te abençoar financeiramente, que Deus vai fazer isso, que Deus vai curar, que Deus vai transformar, Ele pode fazer tudo isso, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje a palavra não vai ser sobre isso. Talvez, se você veio com esse sentimento, talvez você vai se decepcionar um pouquinho. Já ficou um clima pesado, né? Pô, então vou embora então. Sabe? Mas será que essa história de José, será que essa leitura que nós temos da história de José me colocaria realmente como o mocinho da história? Será que essa história de José te colocaria como o mocinho da história? Será que essa história de José te colocaria como o herói dessa história?
Será que é isso mesmo? Nós nunca vamos nos colocar como os vilões da história. Não é verdade? Não é verdade? Sim ou não? A gente sempre vai colocar num lugar onde a gente vai triunfar. E Deus está comigo, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Nós sempre vamos nos colocar como os mocinhos da história. Sabe? Mas há uma tendência, gente, de sempre a gente nos colocarmos nessa situação, né? Só que essa tendência tem um grande problema, mas um grande problema. Sabe qual é esse problema? É que essa tendência de nós acharmos que nós somos mocinhos, a gente gera, sabe o quê? A gente gera um sistema, que esse sistema gera um mercado, que esse mercado gera pregações, que essas pregações geram compositores, que esses compositores geram cantores. Olha só. Um sistema que nos coloca como os mocinhos da história. E isso gera toda uma teologia, que acho que vocês já ouviram falar, uma teologia da prosperidade. E nós entramos nessa teologia. Por quê? Porque a questão é que a gente, por conta de toda a história de José, que é o exemplo que nós estamos pegando hoje, foi injustiçado. Eu também sou injustiçado. Falaram mal de mim. Eu também. Falaram mal de mim também. Me traíram. Traíram José. Traíram também a mim. E tudo isso que aconteceu com José José foi caluniado, também fui caluniado. José teve um sonho, mas eu também tenho um sonho, e o sonho dele concretizou, e o meu sonho também vai concretizar. Será realmente que a leitura da Bíblia, a interpretação da Bíblia, é realmente dessa forma que a gente precisa interpretar? É dessa forma que a gente tem que fazer? Será que é isso? Uma teologia, né? Quando você ouvir falar essas coisas de hermenêutica, é interpretação, tá? É só um nome. Só um nome, hermenêutica, é uma interpretação. É a forma que você interpreta a Bíblia. Mas será que quando a gente lê a Bíblia, a gente está interpretando da forma certa, do jeito correto? Eu posso interpretar a Bíblia e, diante dessa história de José, trazer aplicações para a minha vida. E está tudo bem. Está legal. Você já deve ter ouvido várias histórias de José. Eu também já peguei sobre José também. Talvez você já tenha ouvido história de José, mas com a questão de sonhos, né? José teve um sonho e lutou, e aquele sonho se concretizou, e o meu sonho também vai se concretizar. A gente linka muito as histórias assim com a gente, como se nós fôssemos um personagem, o quê? Principal da história. Mas será que é isso mesmo? Será que os textos da Bíblia, será que esse texto da Bíblia foi criado para ser interpretado dessa forma mesmo? Será? Existe esse desafio bíblico, onde a gente precisa
ter essa interpretação de uma outra forma de enxergar. Que sabe qual é? É que tudo que está escrito na Bíblia aponta para Cristo. Acho que vocês não entenderam. Tudo que está escrito na Bíblia aponta para Cristo, Jesus. E às vezes é difícil dar um glória nesse momento, né? Porque a gente quer ter uma palavra de vitória. A gente quer que as coisas, o irmão ore, a palavra venha e, nossa, mude minha vida. Mas como que essa palavra vai mudar se a gente não conhece a Cristo? Se a gente pega textos da Bíblia, em vez de apontar para Cristo, a gente aponta para outras coisas, a gente aponta para pessoas, a gente aponta para bens materiais. Alguma coisa está errada. Vini, é errado fazer isso? Não, não é errado. Porém, se a gente primeiro não interpretar essa palavra apontando para Jesus, aí está errado. Aí a Bíblia não vai fazer sentido. A Bíblia fala de Cristo. Por exemplo, agora que eu falei isso para você, olhando para a vida de José, né? Agora que eu falei para vocês, que a Bíblia aponta para Cristo, mas vamos olhar a vida de José. José, o filho amado do pai. José, filho amado do pai, que um dia todos os irmãos iam se curvar diante dele. Será que essa história está falando mesmo de mim? De você? Ou de Jesus? Que todos se curvariam diante dele. Está falando de mim mesmo? Está falando de você? Ou está falando de Jesus? Essa história está falando de Jesus. Jesus. Mas a gente tem essa coisa, porque de tanto a gente ouvir, de tanto participar de coisas, de cultos assim, a gente se apega, né? Aí tem os cultos, tem as conferências, tem os congressos, né? E tem os nomes chamativos, né? Congresso da Vitória, da Prosperidade, disso, daquilo. Maravilhoso participar de um ambiente assim, não é? Não é verdade? Não é muito bom? Falar assim, ó, essa semana Deus vai colocar uma pacoteira de dinheiro na tua mão. Olha lá, ó, tá vendo? Já saiu até um amém. Glória a Deus, né? Se sair, glória a Deus, não é? Também? Amém ou não amém? Mas não é o objetivo principal que nós estamos aqui, né? Qual o seu objetivo principal? Você saiu da tua casa para vir para cá. Quando falar assim, ó, vamos cultuar o Senhor, o que vem na tua cabeça? Vou para a igreja? Para fazer o quê? Ah, vou ficar lá sentado lá no arzinho, nossa, calor pra caramba, ficar no arzinho lá, tranquilão, Deus vai falar comigo, tá chegando o feriado.
Tá chegando o feriado, tá voltando o Zangueô. Você veio cultuar o Senhor com que cabeça? Você veio cultuar Jesus com que tipo de pensamento? De se entregar realmente ao Senhor? Ou de vamos ver o que vai acontecer? Aí o ministro de louvor fala assim: levante suas mãos, meus irmãos. Cante, adore. E a gente não consegue, sabe, dar o nosso melhor para Jesus. E a gente não está falando nem de dízimo de oferta aí. Está falando a sua vida, de levantar sua mão. Quanto você daria hoje para levantar seu braço aí? Será que a gente vai viver esse versículo da Bíblia? Será que está na Bíblia mesmo? Está na Bíblia ou está amarrado? Aqueles que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Está na Bíblia isso aí? Está amarrado. Às vezes a dor aproxima realmente. Se aproxima de Deus. Mas esse não é o evangelho mesmo, não vem pelo amor, vai vir pela dor. Isso daí soa mais como vingança do que... Parece que você quer ver a pessoa, sabe, lá no fundo mesmo. Não expressa nem uma atitude de carinho, de amor, de compaixão com a pessoa. Será que é isso mesmo? Será que o evangelho é isso? Mas, vê se realmente essa história de José está falando de mim, de você ou de Jesus. Eu anotei 7 coisas de José, não foi? Vocês anotaram aí? Nem anotou, né? Mas tá bom, depois vocês olham de novo lá, vou liberar no culto. Então, aqui vou te falar mais 7. Para ver se está falando de mim, de você ou de Jesus. Amado pelo Pai. Primeiro. Odiado pelos irmãos. Segundo. Terceiro. Um dia todos vão se curvar diante dele. Quarto. Castigado sem motivo. Quinto. Vendido a troco de moedas. Sexto. Preso e acusado injustamente. Sétimo. Aceita a situação sem dar uma palavra. Está falando de mim, de você ou de Jesus? Toda história da Bíblia aponta a Jesus Cristo. Eu até falei para o pessoal da liderança, eu vou fazer uma série de, acho que 3 pregações disso. Que não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. Hoje nós usamos o exemplo de José. No próximo culto vamos usar outro exemplo. Para você entender que tudo que está na Bíblia aponta a Cristo. E não a nós. Talvez alguns ficam tristes, né? Mas vocês deveriam estar aqui sorrindo, alegre, porque vocês têm esse Cristo com vocês. Amém. E não...
Porque eu não preciso falar que você vai ter vitória. Com Cristo você já tem vitória. Tem coisas que não precisam ser ditas. Tem coisas que você precisa viver. Caminhar. Vini, mas e as lutas? Também tem lutas. Se Cristo teve luta, você não vai ter luta. Mas em todas elas, nós vamos ter Cristo. Em todas elas, nós vamos ter Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônios. É no nome de Jesus que nós abençoamos pessoas. É tudo no nome dele. Sabia disso? Você sabe disso. Não seria novidade nenhuma, não é novidade nenhuma. E a história toda de José é muito semelhante às coisas. Agora que você vai pegar para ver José, toda a história de José, você vai falar assim, nossa, comparar com Cristo, você vai falar assim, nossa, está falando dele mesmo. E não é mesmo que está falando de Jesus? Não é bem de José, mas está falando de Jesus? Despertou inveja nos irmãos. Os irmãos traíram, venderam ele. Foi 20 moedas de prata. Jesus foi 30. Jogaram ele na prisão. Jogaram José na prisão. Também jogaram Jesus na prisão. Mentiram para que Jesus fosse preso. Mentiram também para que José fosse preso. Não foi? Traíram José. Não fizeram o que precisava ser feito. Porque quando José revelou o sonho lá do copeiro, ele falou assim, lembra de mim quando você estiver chegando lá no rei lá? Você lembra de mim e fala, né? Ele foi lá, chegou, contou, só depois que José era um cara que José ficou lá um tempinho ainda, preso injustamente. Mas a Bíblia não cita nenhuma palavra de José murmurando. Jesus também foi preso, você não viu Jesus murmurar em nada, não é? Jesus, olha só, quando José viu os irmãos, depois que José virou governador, José viu os irmãos, José com todo o poder que ele tinha, ele poderia punir os irmãos, sim ou não? Mas ele resolveu fazer o quê? Perdoar. José pegou, colocou os irmãos de acordo com o nascimento deles, né? Quem tinha nascido primeiro, então ele foi colocando em volta da mesa. José conhecia cada história de cada irmão. Jesus também conhece a história de cada um.
José, além de perdoar, colocou os irmãos para se assentar à mesa. Jesus te perdoou para que você pudesse se assentar à mesa dele. Semana que vem a gente vai ter ceia. Você vai participar? Com alegria? Com entendimento do que é isso? Esse é Jesus. Essa é a Bíblia que aponta Jesus. Todas as histórias apontam Cristo. Mas seria muito fácil, né? A gente criar uma teologia aqui. Como muitos já criaram. E acaba entrando, né? Eu também já entrei. Vamos viver nossos sonhos, amém, vamos viver mesmo. Faça isso, tá, vamos fazer mesmo. Mas se fala mais de Jesus, a Bíblia sempre aponta Jesus. Se Jesus não for o primeiro da nossa vida, não adianta de nada você estar aqui. E talvez você não entendeu o Evangelho. É difícil, às vezes, a gente pegar uma palavra mais cristocêntrica, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não querem ouvir sobre esse Cristo. Porque as pessoas estão passando por tantas necessidades, tantas frustrações, e sabe o que as pessoas querem? Respostas que vão de acordo com a necessidade delas. E mal esquece que a necessidade delas não são coisas. A necessidade delas é Cristo. Porque a gente se entristece muito rápido, não é verdade? Quantos aqui, é ruim falar isso, né? Mas se entristece muito rápido com algumas notícias, quando vem assim, você já... Se você não vigiar, você acaba quase, vamos dizer assim, perdendo a fé. Ah, porque aconteceu isso, ou porque você ouviu falar disso, porque alguém falou de você, ou porque alguém inventou algo de você. Quantos de vocês já são esse tipo de pessoas que entristecem rápido? Sinceridade aqui, levanta a mão. Nós precisamos entender que a base da nossa vida é Jesus. E não vai adiantar a gente procurar em outras coisas. Não adianta a gente procurar em outras situações. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e você cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando. Te adorar é o que sustenta. É muito fácil a gente fazer isso aqui. Mas será que o nosso prazer está em Jesus mesmo? Se eu falar aqui, ó, acabou o culto, vamos só adorar o Senhor? Vamos encerrar essa palavra só adorando ao Senhor? E aí? Você ia se sentir aqui, você sairia daqui vazio ou vazia? Porque talvez você não ouviu essa palavra de vitória, mas eu quero te falar uma coisa: o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso.
Mas será que nós estamos dispostos mesmo a chegar no culto e falar assim: Jesus, estou aqui mesmo para adorar o Senhor hoje. Não quero nem saber. Vai ter boleto para vencer essa semana e está nas tuas mãos. Mas aí você começa a adorar. Oh, glória a Deus. Jesus, não esquece do boleto, não. É dia tal, tá? Por favor. Será que a gente consegue mesmo descansar no Senhor? A Cris, no domingo passado, ela falou muito sobre o negócio de descanso. Sabe, você descansar a sua vida no Senhor e confiar nele. E o mais Ele vai fazer. Eu escutei uma pessoa falando, pregando, e ela falou um negócio que é uma verdade. Ela falou assim, a gente fala que acredita em Deus, a gente fala que Deus é um Deus do sobrenatural, mas a gente quer andar no sobrenatural, mas a gente anda no natural. A gente fala que confia em Deus, mas quando vem a luta, a primeira coisa que a gente faz é procurar outros recursos para garantir essa confiança, porque parece que a palavra de Deus não garante nada. Ela fala, como que a gente quer andar no sobrenatural? Como que a gente quer viver essa vida extraordinária com Cristo, sendo que a gente mesmo não nos posicionamos diante desse mesmo Jesus? Como? Como que o Espírito Santo habita em mim e eu vejo pessoas que precisam de libertação e as pessoas passam por mim e as pessoas não conseguem ser libertas? Como eu consigo fazer isso? Como que eu faço isso? É entregando as nossas vidas a esse Jesus. Se hoje acontecesse algo de repente você precisasse expulsar um demônio, você estaria assim, vem cá, demônio, que você vai ver, vou pegar você pelo chifre hoje. Ou você assim, pastor, vem cá. Daria um medinho? Deixa eu te falar uma coisa. A gente está caminhando para encerrar já. Tem situações que o diabo ainda tem uma legalidade na tua vida. Sabe por quê? Porque ainda você não se posicionou. Porque ainda você não soube usar o nome de Jesus. Porque ainda você não colocou verdadeiramente Jesus no lugar que Ele precisa estar na tua vida. E estar no lugar da tua vida, às vezes sabe o que é? É renunciar a algumas coisas. Mas eu vou ser trouxa. Jesus foi preso injustamente, ele foi trouxa? Sim ou não?
Mas ele foi o quê? Ele cumpriu uma promessa que precisava ser cumprida. Se talvez você, diante de uma discussão, você ficar quieta, mas fala para homem também, tá? Depois eu vou falar para os homens, mas primeiro para as mulheres. Numa discussão, de repente você ficar quieta e lançar isso aos pés de Jesus. E Jesus tocar, seja lá no filho, na filha, no marido. Você fazer como Jesus faz. Você acha que não vai mudar? Vini, mas eu faço toda vez. Jesus também faz toda vez. Então quer dizer que você... mas Jesus sabe que eu sou humano. Jesus também foi humano. Mas Jesus não tem o marido que eu tenho. É verdade, mas Jesus não tem. Aí eu posso falar que não tem mesmo. Mas a questão não é essa. A questão é agir com sabedoria. A questão é ser com Jesus. Sabe o que a gente precisa mesmo, de verdade? É só adorar Jesus, louvar Jesus e deixar com que Ele faça o que precisa ser feito. Você se encher, sabe? Se encher de paz, de alegria, de amor, de compaixão. Sair daqui, desse lugar aqui, ó, você que nos assiste também, tá aí na tua casa, ouvir essa palavra e falar assim: Jesus, entra na minha casa. Jesus, se faz presente na minha casa, mas principalmente faz presente na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu sei que o resto é consequência, dinheiro é consequência, tudo isso. Porque se eu falar para vocês, ó, tem coisas que nós aqui que estamos no Japão temos muito mais recursos do que uma pessoa que está lá no Brasil, sabia? E às vezes as pessoas no Brasil, com pouco recurso, têm uma fé tão grande em Jesus. Quantos aqui conhecem alguma irmãzinha do coque? Ou irmãozinho do chinelo havaiana? Embora que a havaiana tá cara, né? Mas que você vê assim, ó, são pessoas humildes, mas que têm uma devoção, um amor tão grande por Jesus. E nós aqui temos recursos. Trabalhamos bastante, sim. Mas a gente não tem prazer nas bênçãos que Deus já nos deu. Ei, ó, desanima com teu filho não. Desanima com a tua filha não. Desanima com teu marido não. Desanima com a tua esposa não. Deus te deu eles. Mas coloca Jesus. Coloca Jesus. Coloca Jesus nessa família aí, gente. Coloca Jesus no seu trabalho lá. Coloca Jesus onde ele precisa ser colocado.
Mas não só colocar Jesus, mas coloca Jesus dentro de você. Quer ter uma casa abençoada? Quantos querem ter uma casa aí abençoada aí? Ó, palavra de bênção, gente. Quantos querem ter uma casa abençoada aí? Oh, glória a Deus. Sabe o que você vai fazer? Sai daqui abençoado e entra na tua casa. Amém? Sai daqui abençoado, entra na tua casa, abre a porta lá e fala assim, ó, chegou a bênção. Tem uns que vai dar risada. Ah, tá bom, chegou a bênção. Mas profetiza aí. Fala, chegou a bênção dessa casa. Seja um agente de mudança na tua casa, com Jesus. Você pode fazer isso. Agora você quer fazer isso? Ah, eu tenho vergonha. Gente, se você tiver vergonha, se você tiver medo, você vai continuar vivendo essa mesma vida. Hoje você precisa romper isso na tua vida. Vencer toda timidez, toda vergonha. Você precisa ser, sabe o quê? Ser crente. Ser crente mesmo. Ser cristão. Eu não vou orar por situações hoje, não. Quero que nesse encerramento nós vamos adorar o Senhor. Você vai sair daqui cheio da presença dele, para levar isso, sabe, para tua casa. Está cheio do Espírito Santo de Deus. Igual os apóstolos passavam, a sombra dos apóstolos curava. Olha só que louco. É sobrenatural isso. E para terminar, José, trocaram o nome de José, sabe para que nome? Chamado Zafenate Paneia. O faraó trocou o nome de José para Zafenate Paneia. Sabe qual é o significado desse nome? Zafenate Paneia? É Deus salva. Você acha que essa história fala de mim, de você ou de Cristo? Vamos ficar de pé.